Fala galera, beleza? Meu nome é Flamos e você está no Ponto Fugitivo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Blacksad. Você não conhece ainda? Então vem comigo para que você possa conhecer um pouco desse quadrinho fantástico. Blacksad. Roda a vinheta. Antes da gente já começar a falar sobre Blacksad, você já deixa aí o like, já curte o canal, já assina o sininho e vem seguindo a gente para que eu possa conseguir continuar fazendo vídeos e tudo mais. Blacksad basicamente é um quadrinho muito bom. Ele trata sobre antropomorfismo, né, que é onde a gente coloca criaturas ou objetos inanimados com reações humanas. E ele envolve uma situação onde nós temos o que a gente poderia chamar de Furies hoje em dia. O Fury hoje em dia foi muito difundido entre algumas pessoas, entre uma galera, e ele acabou sendo mal visto porque algumas pessoas que gostam bastante de animais e outras coisas acabam vendo isso como uma forma meio doentia, né? Uma galera que curte, na verdade, personagens que são ali meio animais, meio humanos. É o famoso antropomorfismo. Só que se isso já existe há tanto tempo, então por que acontece do pessoal ter esse tipo de preconceito? Eu acredito que é porque parte dessa galera que surgiu, elas são um pouco meio biruleiros das ideias, né? E elas acabam tendo coisas onde elas gostam meio de nudez, sexo e outras coisas, misturando esse tipo de situação. Se formos analisar, BoJack Horseman, por exemplo, ele é um ótimo exemplo de coisa Fury, né? Só que ele acaba trazendo um certo desconforto, principalmente quando você vê que tem seres humanos. Eu até entendo um pouco a autora nesse ponto de querer colocar como se todos fossem animais, mas a partir do momento que ele causa um certo desconforto quando você vê aquele que é meio animal fazendo sexo diretamente com homens ou com mulheres, né? Então isso aí acaba trazendo um pouco dessa visão do Fury que a gente tem hoje em dia. Se for pra gente analisar aquele Beastars, também o pessoal vê como bastante como Fury, e aí foi criando-se toda uma sociedade ao redor disso, e se for pra gente analisar essa terminologia, né, de meio animais, meio algum objeto, alguma coisa, são coisas que existem desde os contos mais antigos, onde a gente tem até aquela visão do lobo mau e outros locais também que a gente vê como desenhos animados bem antes, e isso nunca foi um incômodo tão grande quanto tem sido ultimamente. Eu acredito que quanto mais consciência social que a gente acaba criando sobre algumas coisas, a gente acaba prestando atenção em outras, e isso também acontece quando um certo grupo acaba se destacando mais. Eu acredito que o que acabou trazendo uma má fama, digamos assim, para esse tipo de situação foi esse pequeno grupo, né, que acaba gostando dessas coisas mais bizarras e que pode ser até conhecido como um fetiche bem meio estranho com animais. Mas voltando a todo o ponto principal, a gente vai falar sobre Blacksad. Blacksad, na verdade, são esses quadrinhos aqui. O quadrinho preto, que é o primeiro, o branco é o segundo, ele tem mais três, eles são colocados como Alma Vermelha, o Silêncio Inferno e o Amarelo. Cada um deles tem uma cor específica. O primeiro ele já vem com a cor preta, porque o Blacksad é um gato preto, que é um detetive. E o branco ele trata sobre uma posição bem interessante, que ele acaba colocando o racismo como pauta dentro do ambiente. Vamos falar um pouco sobre a ficha técnica assim, do Blacksad, né? Juan Dias Canales é o roteirista. Ele também é diretor de filmes de animação. Talvez seja por isso que quando ele vai colocar como devem ser feitos os enquadramentos, fica com esse clima de filme hollywoodiano. E Juanjo Guarnido seria o desenhista, famoso por já trabalhar na Marvel Comics e até mesmo na Disney da Espanha. Ambos são espanhóis e são muito bem capazes de fazer um melhor quadrinho que eu já vi na vida. Basicamente, Blacksad é feito com criaturas antropomórficas, os famosos Furies de hoje em dia, que não deixa perdendo nada para nenhum tipo de animação da Disney. A sua arte ela é fantástica, ele possui vários elementos no cenário, a composição gráfica é maravilhosa, a narrativa contada, a qualidade do roteiro é muito grande. E o que nos faz, cada vez que encaramos qualquer tipo de arte dentro do quadrinho, pararmos e ficarmos admirando qualquer tipo de detalhezinho, procurando novas coisas, o ponto de iluminação e tudo mais. É uma coisa sensacional. Um dos pontos muito interessantes também é a qualidade gráfica para colocar simbolismos, como na parte onde trata sobre racismo, que é colocado um floco de neve para representar como se fosse a suástica.
demonstrando a informação da parte dos animais brancos, né, que seriam os polares, e que teriam, na verdade, ali a supremacista branca, porque o gelo seria branco. E também ele derrete fácil quando você decide colocar fogo nos racistas. Se é que você tá me entendendo. Blacksad é tudo de bom, porque seu gráfico e seu roteiro são maravilhosos. O Blacksad em si, ele é um quadrinho bem grande, né? Se for pra gente analisar aqui, colocando ele em visão, ele é bem largo. Ele acaba sendo grande o bastante para ter umas artes fenomenais quando você abre ele. Ele acaba tendo espaço para bastante quadros amplos e outras coisas que são muito bonitas na sua narrativa. O Blacksad, o primeiro quadrinho, né, esse Algum Lugar em Meio às Sombras, ele acaba lidando com o próprio Blacksad, né, que seria esse gato preto, que ele é um detetive. A gente acaba vendo uma era ali meio noir, né, que é aquela época que a gente, não sei se muitas pessoas estão acostumadas com ela, mas é a época onde nós temos mais seriados de detetives, faz mais aquele clima de Pulp Fiction, né, que tinham bastante revistas e outros livros na época de 1940, 1930, que tinha bem esse tipo de detetive, né? O detetive particular que acaba examinando alguma coisa, dá de cara com a polícia, sempre vestido um sobretudo, entrando em bares, lugares bem estranhos e sempre fazendo algum tipo de investigação. As investigações não são nada sobrenaturais, não são nada extrasensoriais, na verdade, lidam com climas bem do dia a dia nosso mesmo, né? Uma das coisas, por exemplo, que lida nesse primeiro Blacksad, ele começa já analisando a morte de uma pessoa que é conhecida dele de outros episódios da sua vida. Então tem tempos de flashback, outras coisas. Você acaba vendo ele se envolvendo em algumas brigas, até ele chegar a ter quem que é o culpado nisso tudo. Eu acho bem mais interessante a narrativa que é dada no segundo. Eu não vi o terceiro, o quarto nem o quinto, né? Que são o Amarilo, o Alma Vermelha e o Inferno Silêncio. Esse Arctination, eu achei ele muito bom, porque a narrativa dele, ele lida com a terminologia do racismo, né? E dentro dessa terminologia do racismo, é interessante a gente analisar alguns fatos, como vocês já devem ter visto no pedacinho de vídeo que eu coloquei anteriormente aí. Ele lida com informações que seriam práticas do que a gente tem hoje em dia na história, né, da gente. Então a gente tem ali como se fossem supremacistas brancos, que acaba sendo bem atual hoje em dia, para os tempos atuais, que os supremacistas estão tentando voltar. Então você tem um grupo de pessoas que eles seriam nazistas, né, dentro da história do Blacksad, e que eu gostei bastante da dinâmica que ele acabou colocando nesse ponto, onde ele coloca aquelas braçadeiras que os nazistas colocavam antigamente com a suástica. Ao invés do exemplo da suástica, eles colocam um floco de neve. E aí os animais brancos, eles têm problema com os animais pretos e os animais marrons, mas não são todos animais brancos, são apenas esses que são supremacistas. Em determinado ponto depois nós somos apresentados para uma parte onde eles se estendem mais como uma seita, onde eles acabam abrangendo o ponto de parecer a Ku Klux Klan. E você vê toda essa história de racismo. Um ponto interessante é que tem uma analogia muito boa feita pelo Blacksad, no ponto que até uma pessoa que eu conheço já, uma vez nós enfrentamos um grupo de neonazis, né, que a gente acabou encontrando antes de entrar num bar. Esse meu conhecido, ele era negro e em determinado ponto os caras falaram que ele não podia entrar porque eles não iam aceitar negros dentro do bar. Mas na verdade eles não eram donos do bar, eles não estavam num lugar que era propriamente de supremacistas. Era um bar, na verdade, de rock na época, e eles ficavam na porta fazendo esse tipo de atentado, né, preconceituoso, racista ali na frente. Então quando ele disse que não ia entrar, o meu conhecido ele foi e colocou... Ele falou que só podiam entrar pessoas que eram brancas, e o meu conhecido ele apontou para a palma da mão dele, né, e ele falou assim: isso aqui não é branco o suficiente para você? E aí, nesse ponto, o Blacksad ele faz um ponto exatamente dessa forma, né? Porque o Blacksad ele tem um focinho branco e em determinado ponto, quando eles estão dentro do bar, que os supremacistas falam que ele não pode ficar lá, ele pega e aponta também para a parte branca e fala se ele não pode ficar lá. Eu gostei muito disso porque me trouxe essa memória, me trouxe essa analogia que é feita e que acaba sendo grandemente ampliado. Eu acredito que isso já deve ter acontecido em algum outro local, e foi por isso até mesmo que o autor decidiu colocar esse ponto específico com o queixo, né, porque praticamente é um animal e normalmente os gatos que são negros, às vezes eles podem ter realmente alguma parte na pontuação, né,
na sua pelagem, que acaba sendo branca, né? Pode ser um pontinho branco ou alguma coisa do tipo. E eu gostei bastante dessa visão. Dentro de todo o processo, a gente acaba vendo situações que acontecem, elas são muito pautadas dentro da situação, e a qualidade gráfica é maravilhosa, né, do Black Sad, e eu acredito que seria um grande quadrinho para qualquer uma pessoa pegar. Eu acredito que qualquer pessoa deveria pegar. Se vocês até quiserem depois fazerem vaquinha para mandar os outros 3 para eu ler, eu gostaria muito. Se um dia eu conseguir os outros 3 depois ler, eu também faço um vídeo para colocar eles aqui. Mas fica aí como dica para que vocês peguem. Tentem pegar para vocês lerem, nem que seja online, porque vale muito a pena. Vocês vão ficar muito embabascados por causa de toda a imagem que conta lá. E é isso aí. Mandando mais uma vez que, se você gostou do vídeo aqui postado, espero que você deixe aí o seu like, deixe seu curtir e assine o sininho aí para dar vontade de a gente fazer mais vídeos. Até mais e valeu!